Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos, em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um BonaCast. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, dividindo ideias importantes e que também são insights que eu tenho vendo, inclusive as interações de vocês nos vídeos, aqui nos próprios podcasts, nas mídias sociais, porque isso é muito importante, que me dá o tom de como a galera está absorvendo as coisas e o nível que as pessoas estão também, né? E aí eu me sinto na obrigação de falar aqui sobre a questão da visão estratégica do investimento. Eu percebo muito, eu acho que eu vou fazer até um outro podcast em breve, complementando a ideia ou detalhando um pouco mais, mas eu percebo muito que a gente perde o foco. O investidor, de uma maneira geral, ele está discutindo muito as coisas sem importância nas mídias sociais, né? As coisas sem importância. E isso é uma coisa que é favorável para quem está interessado em manter com o investidor uma relação que não é uma relação de ganha-ganha, que é uma relação de se aproveitar de um nível de informação menor e criar uma condição de insegurança frequente que leva esse investidor a fazer frequentemente alterações, trocas, ter incertezas, ter medos, né? E desconfiar das próprias decisões. Esse tipo de comportamento, esse tipo de reação, ele acontece e ele é um prato cheio para o investidor tomar decisões que não são as melhores para ele, porque ele fica pulando de galho em galho de acordo com os acontecimentos do dia a dia. Repare que isso interessa para quem não está efetivamente interessado no seu sucesso financeiro, mas sim promover giro da sua carteira de investimentos e promover giro e meramente vendas dos produtos sem se preocupar muito com você. Então, a gente precisa tomar um cuidado com isso, porque senão, na verdade, o que vai acontecer é que todo mundo no mercado financeiro vai ganhar o nosso dinheiro, menos nós vamos conseguir rentabilizar da melhor maneira possível, né? Todo mundo vai ficar feliz. Quem ganha corretagem, quem ganha spread, quem ganha pela análise, quem ganha pelo curso, todo mundo vai ficar feliz, menos a gente. Nós somos os únicos, vamos pagar todo mundo e vamos ficar com a rentabilidade pífia, se não negativa. Então, a gente precisa ter atenção a isso, tá? E aí, eu sempre remeto à ideia e falo muito da ideia que eu acho que falta no investidor uma visão estratégica. E é isso que eu venho falando desde 2013 aqui no canal do YouTube, né? E venho falando no meu site até um pouco antes disso, desde 2010, 2011, por aí, quando eu criei o andrebona.com. Então, para mim, é flagrantemente claro que a dedicação à estratégia de investimentos é negligenciada tanto nos conteúdos que são produzidos nas mídias sociais, diversos, quanto na própria atitude dos investidores individualmente. Então eu acho que isso precisa ser corrigido e eu jamais vou me cansar de bater nessa tecla. Inclusive muitas pessoas confundem isso porque elas acham que trata-se de um conhecimento superficial, mas não é não, é uma visão estratégica do investimento, né? Já existem papers, né, diversos que mostram, e estudos que mostram que o resultado de uma carteira de investimentos, ele é mais de 90% fruto da sua alocação de classe de ativo. E as pessoas não sabem o que é a classe de ativo. O que é classe de ativo? Classe de ativo é assim, ações, é uma classe de ativo. Aqui eu não estou dizendo se vai ser Bova11, se vai ser Petrobras, se vai ser Vale, se vai ser Renner, se vai ser Drogasil, não estou dizendo Droga Raia, não estou dizendo o que vai ser. Eu estou dizendo que é a classe de ação, a classe de ativos, ações, fundos imobiliários, renda fixa, outra classe, fundos, né? Aí no caso a gente coloca os multimercados aí, e por aí vai, imóveis, né? Que aí pode ser via fundos imobiliários ou pode ser imóvel físico mesmo. Enfim, as classes de ativos, a distribuição das classes de ativos na carteira é o que traz preponderantemente o resultado, de maneira que se a gente não se dedicar a isso,
a composição dessa carteira da melhor maneira possível para as nossas necessidades, a gente pode achar a melhor ação do mundo, a gente pode adivinhar tudo, mas isso pode não ser representativo na rentabilidade. Daí eu acho que a gente fala muito pouco, né, no geral, falando nos conteúdos, do que a gente chama de asset allocation, que é a alocação de ativos, que é como você distribui isso, as técnicas de distribuição. Você fala muito menos disso e muito mais de, eu investi em OIBR, eu investi não sei o quê, porque isso é uma coisa de sardinha, é uma coisa de quem não está interessado em aprender nada, está interessado só em fazer estardalhaço, e o outro lá na ponta que faz o conteúdo está interessado só em ter views. Então a gente tem que ter um cuidado, porque esse negócio é uma miséria também, porque o cara produz o conteúdo, as pessoas produzem o conteúdo, e às vezes a produção de conteúdo ela tem uma finalidade de obter popularidade. Quando isso acontece, eu vou produzir aquilo que dá mais visibilidade, não aquilo que é o mais importante para o investidor. E aí você entra num ciclo que é um ciclo vicioso, onde você só vê as porcarias e só é produzido porcaria para você, porque quem faz a porcaria sabe que com a porcaria ele vai ter gente vendo. Então não tem como quebrar isso. E daí, para você quebrar, a única maneira que você pode ver é você ter um aprofundamento, e aí você começa a perceber que determinadas coisas não fazem mais sentido. Então é um grande funil, onde você tem lá conteúdos de imensa visualização, com nenhuma contribuição, com meras curiosidades e entretenimento, e não tem problema nenhum ser entretenimento. Se você está vendo uma coisa que você sabe flagrantemente que é entretenimento, não tem problema. Você fala, vou passar meu tempo aqui, vou ver esse lixo aqui, porque é um entretenimento, tá tudo certo, tudo bem. O problema é quando as pessoas confundem o que é entretenimento com esse tipo de coisa. Então você tem um funilzão que vai lá no entretenimento, depois um pouco de pessoas que vão tendo um desenvolvimento um pouco maior, que elas vão aprofundando o conteúdo, aí o entretenimento já não satisfaz em termos de conteúdo, e depois elas vão afunilando, né, e chegando no desenvolvimento específico. Se você falar para mim, André, o que você acha que é a coisa mais importante para o investidor saber? Eu acho que o investidor deveria preponderantemente se dedicar à estratégia da sua decisão de investimento, que tem a ver com asset allocation, que tem a ver com como ele vai alocar os ativos na carteira de investimentos. Então é muito melhor um investidor ler sobre a alocação de ativos, sobre as teorias de alocação, sobre a maneira como eu explico aqui no meu curso, que está aí no exame, também no livro aí, que está para sair agora em 2021, o Investimento Perfeito, né, que é um fruto dessa ideia, que é um método diferente baseado em objetivos. Então, a grande discussão tem que se dar, a discussão séria, na minha visão, tem que se dar na estratégia de alocação. Todo o resto é papagaiada, é distração que vai te atrapalhar. Então, tem um dos papers que eu vi de um cara chamado professor Roger, acho que é Ibbotson, que fala, eu não sei a pronúncia, né? Acho que é de Yale, ele e um colega fizeram um estudo, e lá eles procuraram ver quanto da rentabilidade de um determinado fundo e tal era explicada pela escolha individual dos ativos ou da alocação. E mais de 90% da performance se devia à alocação. E tem lá o estudo deles feito, eu não sei direito como buscar, porque não está, é aquelas coisas que ficam um estudo lá para trás, para não sei quantas décadas atrás, e aí você vai buscar, não tem disponível, até porque é coisa mais aprofundada, só a galera mais CDF mesmo que vai atrás disso. Mas para mim, esse entendimento é um entendimento chave do que seria a arte, né, de tomar boas decisões de investimento. Esse é o principal, ter uma estratégia, a estratégia que vai te fazer chegar onde você quer em termos de investimento, que vai te fazer colocar as peças no tabuleiro de maneira que você alcance os seus objetivos, os seus resultados. Então, eu acho que a estratégia ela se sobrepõe a qualquer discussão pormenorizada, do tipo, nossa, mas eu achei um CDB que rende 101% do CDI, tem outro que rende 100%, que porra disso não faz diferença, meu. Isso não faz diferença na alocação, entendeu? Não faz a menor diferença na alocação. Então, para minha reserva de emergência ainda, que é um negócio que você vai poder usar se for necessário. Então, às vezes fica um ciclo de coisa, de viagem, de viagem astral em cima de coisas que são extremamente irrelevantes para o sucesso do investimento da maneira geral.
Então, se eu tiver que dizer para vocês o que é mais importante, bom, né, estudar sobre investimentos, é a alocação de investimentos. É a maneira como você distribui os investimentos nas classes de ativos. Depois, uma vez que você sabe isso e define isso, aí você vai descer das classes para os produtos, que são os produtos que fazem parte daquela classe, e aí você vai olhar. Mas o grande trabalho já foi feito. O grande trabalho foi feito justamente na definição da estratégia e não nos produtos. E muita gente começa do produto. O cara chega e fala assim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar em LCI, gostei, quero LCI. Quer dizer, não pensou em estratégia, está comprando qualquer porcaria que oferecer, aí se daqui a pouco oferece uma coisa a mais, ele quer uma outra coisa a mais, se oferecer isso eu gostei, eu quero. Parece que é o cara que chega lá no bar, na mesa do bar, né? Parece que compra investimento assim. E aí, fulano, vai uma gelada hoje? Ah, vai uma gelada aí. Qual? Ah, tá, manda ver, beleza, chegou. E aí, vai também uma porçãozinha de não sei o que aqui, de filé cebola. Ah, vai, fulano. Aí vai sair comprando assim, aleatório, né? Você, obviamente, não precisa traçar uma estratégia para sentar no bar, só assim, onde eu vou estacionar, se tá vazio, se não tá, se vai ter mesa, se não vai, se tiver que esperar quanto tempo, aí é estratégia. Mas quando chegar lá, você come o que você quiser, pô, né? A não ser que você também tenha uma estratégia no seguinte sentido, como tais, por causa da minha saúde, outras coisas eu não como, tudo bem, mas isso é a visão geral, que chega lá, você vai executar dentro daquele parâmetro que você já estabeleceu. Então é a mesma coisa investimento, sabe? Você não pode chegar e sair pedindo qualquer coisa na mesa do bar simplesmente porque você achou o nome bonito e você não tem elementos nem comparativos para saber se aquilo é melhor ou pior ou como que aquilo se relaciona com as suas necessidades. Então, se tiver uma coisa a se dedicar, é na parte estratégica, não é na parte micro. A parte micro, se a parte estratégica foi bem feita, você não vai errar no micro. E se você errar no micro, o dano vai ser baixo. Agora, se você começa do micro pro macro, se você começa pelo, eu vou investir em ações. Não sei para que serve, não sei nada, mas eu quero investir. É a mesma história do sujeito que chega na farmácia e fala, me dá um remédio aí, qual que você quer? O melhor de todos. É uma pergunta de quem não está apto a fazer a pergunta, inclusive, né? E, obviamente, não tem resposta. Então, se tiver uma coisa para focar, é na estratégia, é no asset allocation, é como que eu vou decidir a alocação geral da minha carteira. Essa é a principal coisa que um investidor deve saber. Se o investidor souber isso, o resto para ele é mole. É mole, beleza? Eu vou fazer um outro podcast em breve aí, falando um pouquinho mais sobre isso, mas detalhando e fazendo um link com outros conceitos que existem de visão estratégica, visão tática, visão operacional, que eu acho que vem da administração e nos ajudam na compreensão melhor disso que eu estou falando. Um grande abraço e até o próximo podcast.